Olá, boa noite a todos. Estamos hoje dando início a um super projeto que eu pensei aí nessa quarentena, que é o Remar contra a Maré, né? E aí o que é esse projeto? Eu vou convidar pessoas que eu considero, né, personalidades negras, mas personalidades no sentido de pessoas desconhecidas, né? Como se a gente pode dizer. Porque nós vemos muitas pessoas negras conhecidas que nos representam, que marcam o seu papel, né? Que são famosos, enfim. Mas a gente precisa de pessoas que nos representem a nível de eu olhar para o lado e falar, eu conheço essa pessoa e ela é um exemplo para mim. Então é esse tipo de olhar que eu quero trazer para vocês. Então, né, semanalmente, às vezes não toda semana, às vezes a cada 15 dias, eu vou estar convidando, né, um amigo, um parceiro, um colega, para estar falando um pouquinho da sua trajetória, dos seus principais desafios e para te dar aí ânimo para você também nunca desistir, tá bom? E aí hoje eu te fiz um super convite. Deixa eu só fixar aqui o nome da nossa live, né, para as pessoas que entrarem depois. E vou convidar aqui a minha convidada de hoje. Quando ela entrar, a gente... Boa noite, Renata, seja bem-vinda. Olá, Carol, Oi, seja bem-vinda. tudo bem? Só tentar. Tudo bom, meu amor? Estava aqui dando uma breve introdução, né? Porque depois eu vou colocar no IGTV. E, como eu falei, essa ideia acabou virando um projeto. Já estou com várias lives agendadas. Ai, que E, ótimo. e a ideia vai ser exatamente essa: a gente sempre convidar alguém, né? Como eu falei, uma personalidade desconhecida, né? Pessoas Uhum, negras, para trazer a sua trajetória. Que eu acho que isso é uma forma, né? Como a gente conversou também, e como é sim, o meu objetivo nesse projeto, que é a gente mostrar, né? Que se nós conseguimos, que o outro também pode conseguir, né? sim, é E importante. ser projeto, né? Ser um estímulo para as pessoas. Acho que o nosso objetivo aqui, mais do que isso, mais do que qualquer outro hoje, é poder, em Uhum. meio a tanta, né, problema, a gente está vivendo essa situação da pandemia, trazer um alento, né? Poder conversar, bater papo. Então, para o pessoal aí que está entrando, boa noite, Anderson, que entrou agora. Quem quiser trazer, né, às vezes, um olhar sobre isso também pode trazer. Quem quiser vir dar o seu depoimento também, participar da live, depois me manda um direct que a gente marca, né? Como eu falei, eu vou tentar estar fazendo semanais ou quinzenais e a ideia é a gente poder aí estar brilhantando nessas redes sociais com esse tema, tá bom? Então, Carol, seja bem-vinda. Muito Obrigada aí por ter obrigada. aceitado o meu convite. A voz está tranquila? Me ouve bem? Eu te escuto bem. Eu A consigo te imagem ouvir também bem. está Você me bem. ouve bem? Boa noite, Carla, Felipe, Karine, pessoal que está entrando agora, sejam bem-vindos. Anderson falando ali, ó, beleza negra é meu orgulho. Imagino minha filha daqui a alguns anos. Tem as mesmas sabedorias que vocês. Obrigada. Ó, a gente nem falou nada, já está recebendo elogio, Carol. Que beleza. Que ótimo, né? É bom assim. Isso, obrigada, Anderson. Então, para a gente começar, eu vou, né, como hoje é uma introdutória, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu venho fazendo lives, né? Muitas pessoas me conhecem, algumas pessoas não. E aí eu vou falar um pouquinho até porque dessa ideia, né, de trazer essas Uhum. lives aí falando de trajetória. E depois eu vou dar a palavra para a Carol, que eu vou pedir para ela se apresentar, né? Eu só vou dizer agora, como eu coloquei na divulgação, que a Carol é advogada, né? Uma brilhante advogada, ela vai falar um pouquinho da trajetória dela para vocês, né? Como que a gente se conheceu, né? Esse nosso elo aí de amizade que tem a ver aí com os nossos caminhos profissionais também. Então, Sim. vou começar falando um pouquinho. Então, como todos sabem, eu sou nutricionista, né? Fui formada pela UERJ e, né, como venho trazendo aqui as lives falando sobre, né, sobre alimentação saudável, enfim, né? As minhas lives têm o objetivo de trazer assuntos que fazem parte do dia a dia das pessoas, né? Mais do Uhum. que ensinar, né? Ensinar é a minha função na faculdade, enfim, formar novos profissionais. Mas aqui é poder trazer a informação de forma acessível para todos, né? Para o dia a dia das pessoas, informações práticas que a gente consegue levar para o nosso dia a dia.
E aí, na faculdade, né, eu tive uma grande amiga que está comigo até hoje, que é a Karine, e Karine é irmã de Carol. Karine que estará comigo em alguma live também, né, por aí. Vamos também ter a presença dela. E aí conheci Carol, sabe, ainda engatinhando aí nessa trajetória linda dela, né? A gente já se conhece há um tempinho. E aí, Sim. antes da graduação, né, em nutrição, eu venho de escola pública, né? Eu acho importante falar isso, porque hoje em dia se tem desvalorizado muito o ensino público desde o seu ensino básico, e eu venho, né, de formação inicial, ensino fundamental médio, todos públicos, né? No ensino médio eu tive a oportunidade de fazer uma escola técnica, onde eu sou formada em análises clínicas. Entrei na UERJ, né, no meu primeiro vestibular, sem fazer pré-vestibular. Então, assim, não sou super Caramba. inteligente. Utilizei o recurso das cotas, que é um direito. A gente vai falar um pouquinho sobre direitos hoje, né? Fui cotista da UERJ. Tenho muito orgulho. Na faculdade, né? Eu gosto sempre de frisar isso assim. A minha criação, né? Eu tenho uma mãe negra, né? Todo mundo se vê minha mãe fala igual. E, né? De pai É branco, então essa igual, gente. miscigenação brasileira, essa miscigenação brasileira. E nunca fui criada, né, nem eu, minhas primas, né, a gente nunca teve essa criação como se tem hoje, né, essa necessidade de você criar um negro protegendo ele do racismo, né? Minha mãe nunca precisou me falar assim que eu era linda por ser negra, essa associação, né? Eu comecei a Uhum. saber o que era racismo já adulta, né? Eu comecei a ter esse maior contato porque o racismo ele foi tomando proporções maiores. Eu acho que antigamente a gente ainda vivia com um racismo mais velado, né? Hoje, infelizmente, a gente tem esse racismo muito forte, onde ele é perceptível. E aí, né, na Uhum. faculdade, né, como eu falei, eu fui uma aluna cotista e você era possível contar no dedo quantos alunos negros tinham na minha turma. Até porque a área da saúde, a gente sabe que a maioria dos negros está na enfermagem, né? Poucos negros estão nos cursos de medicina, nos cursos de odontologia e nos cursos de nutrição também. Então, eu posso com certeza contar para vocês que os poucos negros que tinham, onde eu me incluo, eram cotistas também. Então, a gente falando aí da cota como uma forma de inserção, né, desse aluno, dessa pessoa negra, para ela ter uma maior, né, um acesso ao ensino de qualidade, né, um ensino superior. E outra coisa que a gente vê também é que a maioria dos negros estão nas faculdades particulares, porque precisam trabalhar, né? E aí trabalham e pagam a faculdade, porque a gente sabe que o ensino público, né, o curso de nutrição, por exemplo, eu estudava o dia inteiro, né? Então, por sorte minha, por privilégio, eu nunca precisei trabalhar enquanto estudava. Meus pais conseguiram me manter somente nos estudos, né, fazer com que eu me dedicasse aos estudos. Então, isso é um privilégio para mim, né? Muitas pessoas não têm essa oportunidade. E aí me formei, né? Ao sair da formação, iniciei uma pós-graduação, né? Dentro da Fiocruz, que é minha casa, né? Quem me conhece sabe que eu estou lá já há bastante tempo. Eu iniciei uma iniciação científica durante a faculdade. Entrei nessa pós-graduação em saúde pública, toda gratuita. A Fiocruz ela possui muitas pós-graduações gratuitas. O diferencial é que às vezes a aula é o dia inteiro também, então nem todo mundo tem acesso. Você faz uma seleção e participa. Ao sair dessa pós-graduação, eu fui fazer residência também dentro da Fiocruz na área de vigilância sanitária, que é onde eu atuo até hoje, né? Então, fiz 2 anos de residência e ao sair da residência comecei a cursar o mestrado, né? Me formei e hoje curso doutorado também dentro desse mesmo programa de vigilância sanitária. E aí, nesse meio tempo de residência, mestrado e doutorado, aí vem a Karine vai rir agora, né? Eu fiz mais uma pós-graduação em Gestão da Segurança de Alimentos, que foi no Instituto Federal do Rio de Janeiro, né, o antigo Cefetec, que fica ali no Maracanã. Outra pós-graduação gratuita, e eu gosto sempre de falar isso, porque às vezes as pessoas falam assim, eu não posso me especializar porque é caro, eu não posso me especializar porque não dá. Gente, tem oportunidade, né? Se eu estou falando aqui para vocês, boa tarde, James, seja bem-vindo. James é mais um convidado também, que eu já convidei para essa nossa live. E né? E, então, assim, eu estou contando minha trajetória, então, desde o meu ensino básico e até hoje, eu nunca paguei para estudar. Eu tenho orgulho de falar Uhum. isso. Não no sentido de me privilegiar, mas de mostrar que é possível, né? Então, que não é Uhum. a questão financeira que é um impedimento, né? A questão financeira, na verdade, quando a gente não tem o potencial financeiro, a gente tem que buscar outros meios.
E aí é a informação que a gente precisa buscar. É a gente saber aonde que tem essas oportunidades, é a gente buscar. A única diferença é que, às vezes, quando você não precisa pagar por aquela, né, por aquele ensino, muitas vezes você vai ter alguma forma de processo seletivo. Mas aí é uma Sim. questão de você, né, buscar isso. E aí, então, para acabar, eu fiz essa pós em gestão de segurança de alimentos e fiz mais uma pós, essa foi a última, que é em nutrição clínica aplicada à infectologia. Essa pós, ela é única no Brasil, ela também é dentro da Fiocruz. Então, assim, lá, vive na Fiocruz, vivo, gente. Eu vivo cutucando aquele site. Então, procurem, busquem, tem muito curso. Eles estão oferecendo 1.000 cursos nessa quarentena, todos gratuitos. Então, se você está em casa, né, tá à toa, busque essa capacitação. Então, né, para fechar essa minha história e poder dar voz para Carol, eu, né, cursei essas pós-graduações, como eu falei. Isso me abriu portas para um dos meus sonhos, que era ir para a área da docência. Então, hoje eu sou professora, né, estou cursando meu doutorado e estou dando aula, e isso para mim é uma satisfação muito grande, né, dar trabalho. Nesse tempo da quarentena, a gente está vivendo uma realidade que a gente nunca imaginou, né, que é essa questão do ensino online. Mas cada vez que você ouve um aluno te agradecer, cada vez que no final de uma banca de TCC você tem aquela satisfação do aluno, e essa semana a gente está com as bancas de TCC, minha Juliana acabou de entrar aqui, minha aluna que defendeu com nota 10. Então, assim, a gente se sente muito satisfeita de ver que todo esse nosso empenho, né, todo esse nosso estímulo, ele está sendo, de alguma forma, está servindo para tanto me dar alegria e poder fornecer alegria para as outras pessoas. Eu vou falar para vocês que eu já estou, né, como é que eu posso dizer, realizada? Não. Né? Vocês viram o quanto que eu estudei até hoje, né? O pouquinho que eu falei aqui para vocês. E a gente vive, infelizmente, uma realidade no país que valoriza muito pouco quem muito estuda. Né? Eu acho que eu estudei muito para a realidade que eu tenho hoje. Né? Graças a Deus tenho minha casa, minha vida, minha família, todos bem, sem necessidade, mas ainda não recuperei o que eu espero por todo esse empenho. Então, eu acho assim, eu sempre vou defender o estudo, né? Eu falo isso para os meus alunos, a faculdade hoje não quer dizer nada. Você ter uma graduação é o antigo ter o ensino médio, né? Que hoje em dia as pessoas não estão nem mais valorizando tanto a questão da graduação. Então, a gente tem que sempre buscar, né, tá se capacitando, porque é isso que o mercado pede. Né? E aí, hoje em dia, a gente tem muitas profissões, né, sendo valorizadas, a questão das profissões informais também. Então, se você às vezes não tem a oportunidade de estar fazendo uma graduação agora, você pode estar se dedicando a uma área, né, uma área técnica, ou uma área em que você, né, você faça um curso de menor tempo e possa começar. Né? Muitas profissões informais, como manicure, né, estética, que está em alta, e as pessoas têm se dedicado e dão muitas oportunidades. Né? Com essa pandemia, a gente viu muito essa correlação, a gente vai também conversar isso hoje, de quantas pessoas, né, por serem, né, por trabalharem por conta própria, acabaram perdendo a sua fonte de renda nesse período, né, por não poder sair de casa, por conta dessa quarentena. E a gente tem, então está sentindo, né, essa diferença. Então, hoje, o nosso país, ele vive um pouco dessa diferenciação. Né? Hoje, você ter uma graduação, sim, continua sendo um privilégio, muitas pessoas não têm a oportunidade de estudar. As que têm, nem todas arrumam um emprego na área que estudam. Né? Se a gente fizer aí uma pesquisa rápida, a gente vê muitas pessoas que se formaram. Eu conheço amigas que se formaram comigo, nutricionistas, e hoje ou estão buscando outras áreas, ou estão trabalhando com outras coisas, porque infelizmente o mercado não supera todas essas pessoas, né? Não agrega. Carol, com certeza, também deve ter exemplos disso para poder falar. Né? E na área dela, que ainda precisa daquela fatídica prova da OAB, né? Que muita gente já é peneirada ali nesse início, a gente também acaba vendo muita gente desistir, né? Por não conseguir prosseguir. Então, agora eu acabei, gente, a história, falei muito. Vou convidar Mas a foi Carol. ótimo ouvir sobre você. Ótimo, Obrigada. Priscila. Vou convidar a Carol, minha convidada de hoje, para contar um pouquinho da trajetória dela, né? E de como foi esse caminho dela até hoje, né? Ser formada em Direito. Pode falar, Carol. Então, gente, boa noite. Primeiro te agradecer, Priscila, pela iniciativa, né? Além do convite, do meu convite, acho que pela iniciativa de reunir pessoas negras, né, para falar sobre as suas experiências. Eu acho que esses movimentos de reunião, né, entre pessoas negras, profissionais que ocupam diversas profissões, ele é muito importante, né? Então, acho que você fazer esse movimento agrega muito, não só a você, né, para a criação desse perfil, mas também para as pessoas que estão do outro lado, né? Para que elas se sintam reconhecidas em você, você nelas, e aí a gente possa trocar experiências e
criar algum tipo de fôlego, né? De motivação, ainda mais nesses tempos sombrios em que estamos vivendo, né? E também com essa pandemia aí em curso. Bom, boa noite para quem está assistindo. Eu espero que vocês interajam com a gente, que vocês aproveitem a live. Meu nome é Caroline Scanci, eu sou advogada consumerista e atualmente, né, eu sou formada pela UFRJ em Direito. Depois eu ingressei na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro para cursar, né, a pós-graduação em Direito Público e Privado. A Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro é uma escola vinculada ao Tribunal de Justiça que busca o aperfeiçoamento de juízes, magistrados, mas também tem um curso voltado, né, para aqueles que desejam se aperfeiçoar no momento pós-graduação. E aí, só aproveitando, né, para contar um pouco da minha trajetória também, como a Priscila fez, eu acho que eu não vou chegar aos pés, né, dessa formação maravilhosa. Não vou chegar. Não tem como. Tá caminhando para isso, tá caminhando para isso. A gente tem uma diferença de idade, né, Carol? É verdade. Mas eu preciso te dizer, Priscila, que ver você, né, como uma mulher negra que tem tantos cursos, que busca, né, o aperfeiçoamento, assim, crescer na sua profissão, me motiva muito e demais, assim. Acho que você é uma profissional incrível, né? E é isso. Mas contando um pouco mais da minha trajetória para a gente não, não seguir aqui nesse movimento, eu vou acabar falando da Priscila muito, gente. Porque é uma pessoa que eu admiro como pessoa e admiro como profissional. Enfim, incrível que é como as duas coisas, né? Bom, eu também venho de escola pública, né? O meu ensino fundamental ali, desde o jardim de infância, toda minha trajetória na educação pública, né? E então eu fiz o meu ensino fundamental, né, perto de casa, aquela coisa, em escolas municipais, e depois eu fiz uma prova para o Pedro II, passei e comecei a estudar no Pedro II. Concomitantemente, eu também fazia um técnico em eletrônica, porque eu queria ser engenheira, então fazia o técnico em eletrônica no Cefet, em São Cristóvão, escola em Realengo, né, escola Pedro II em Realengo e o Cefet em São Cristóvão, assim, diante desse desejo, né, de seguir o trajeto que a pessoa fazia para estudar. Exatamente, era justamente por um ímpeto mesmo, né? Eu cresci numa família onde a minha mãe incutiu em mim, na Karine, essa ideia, né, de que a gente cresceria e ascenderia socialmente, mas também como ser humano, né? Cresceria como ser humano através da educação. Então, acho que eu fui muito privilegiada nesse sentido, né? E quero destacar esse primeiro ponto porque eu acho que é muito importante nesse sentido e nem todo mundo tem, né? Uma pessoa, uma família estruturada, né? Que consiga motivar e consiga ali juntos, né? A gente consiga junto enquanto família superar, né, as barreiras que se impõem para que as pessoas possam seguir com seus estudos, seguir com seus projetos profissionais e tudo mais. Então, eu acredito que isso é muito importante. Queria destacar isso nesse primeiro momento. E aí, a minha mãe e a Karine também, porque já tinha feito, né? Já tinha feito essas provas para o ensino médio e tudo mais, me motivaram nesse sentido. Então, fiz prova para o Cefet, para a FATEC, para o Pedro II, e passei para os três e resolvi, né, que eu faria o ensino técnico em eletrônica no Cefet e o ensino médio em Realengo, no Colégio Pedro II. Depois, chegou aquela época do vestibular, eu prestei vestibular para a UERJ para fazer engenharia elétrica, e após o Enem, eu decidi que, na verdade, não era bem aquilo que eu queria e resolvi que eu me inscreveria, né, para as universidades ali por meio do SISU para cursar Direito. E foi aí que eu passei para a UFRJ, graças a Deus, né, porque tinha estudado justamente para cursar Engenharia, para fazer a prova do Enem toda voltada para exatas. E aí eu ingressei na graduação, onde eu tive a oportunidade, enfim, acho que a universidade é esse momento, assim, principalmente as universidades, os cursos de humanos, né? Eles proporcionam esse pensamento crítico que te possibilita pensar a sua experiência no mundo, né? Eu acho. Pensar para além de questões sociais, né? Para além de problemas sociais do Estado, principalmente em relação ao direito, eu acho que possibilita de pensar a sua experiência no mundo, né? Traz elementos e teorias que possibilitam questionar
a sua vivência nesse universo, né? A sua convivência e a sua sociabilidade com as pessoas, né? Eu acho que é muito disso. E aí, na graduação, eu tive a oportunidade de estagiar, né, em órgãos públicos, estagiei no Ministério Público Federal, né, na área criminal, na área de consumidor e também num órgão que existe lá, que é a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, né, que lida com questões de direitos humanos, questões de moradia, questões de sistema prisional, também políticas públicas voltadas para o sistema prisional, e também questões de cotas raciais, né, essas fraudes que existem. A gente pode até falar sobre isso posteriormente. E também na universidade eu tive a oportunidade de participar de alguns grupos de pesquisa, né? Os grupos de pesquisa que são fundamentais, né? Que também, além de proporcionarem algumas bolsas, e a gente sabe que é super concorrido, né? Que de alguma forma permitem te dão condições materiais melhores, né? Para estar na universidade, para investir nos seus estudos, né? Eles também são um ambiente de acolhimento, né? Eu acho que você trouxe a sua experiência como professora, né, que você gosta de ser professora. Eu, assim, sempre que eu falo sobre a minha experiência, é impossível não falar dos professores, né? Acho que eu tive alguns professores que foram fundamentais na minha educação, que foram fundamentais como referenciais, né? Como referências, assim, pessoas que eu quero ser, né? Eu quero ser como aquela mulher, no caso, Priscila, ou Karine, ou a Michelle e tantas outras, né, nutricionistas incríveis, né, que estão dentro da sala de aula e que provavelmente têm ali os seus alunos olhando, né, para vocês e vendo em vocês profissionais incríveis e modelos vivos, né. Ontem eu participei não, estava assistindo a um debate que falava justamente sobre isso, sobre como essas pessoas que conseguem chegar, né, na universidade como professores ou em órgãos públicos como juízes, promotores, né, elas servem de modelos vivos uns para os outros, né? Então acho que é muito disso e acho que dentro dos grupos de pesquisa eu tive a oportunidade de conviver com os professores que de alguma forma me motivaram, né, muito para seguir naquela jornada. Eu confesso para você que em diversos momentos eu pensei em desistir, a Karine pode até ficar um pouco chocada ouvindo isso, mas eu acho que é normal, a gente pensa, né? A gente tem alguns momentos assim que a gente se questiona muito, né? O que eu tô fazendo aqui? Poxa, mas é tão difícil, né? Então acho que eu também vivi muitos desses momentos. Inclusive, eu acho que existe uma discussão que a gente precisa pautar, né? Que é sobre a saúde mental dos alunos na universidade. Eu acho que é um tema muito importante, né? Que eu me aproximei muito na universidade por perceber a importância dele na minha vida, né? A importância de que as pessoas me reconhecessem como uma pessoa, enfim, pobre, que tinha algumas especificidades, né, para estudar e que precisava que essas especificidades fossem consideradas. Eu esqueci de falar, mas eu entrei também na graduação como cotista, me orgulho muito disso, né? Eu acho que as cotas, elas representam uma política pública, né, que foi uma luta do movimento negro, né? Eu acho que quando a gente diz que muitas pessoas lutaram para que a gente estivesse fazendo o que nós gostamos hoje, né? Para que nós estivéssemos, para que nós estejamos, né? Vivendo coisas que a gente quer viver, né? Exercendo a profissão que a gente quer exercer. Eu acho que quando a gente diz que muitas pessoas lutaram para isso, a gente está dizendo que para além da nossa família, então para além da minha mãe, para além dos meus tios, para além de um amigo, né? Que me ajudou de alguma forma a seguir nessa jornada, existiram pessoas que politicamente, né, foram ao STF para lutar por cotas, né, para garantir a legitimidade dessa política pública, a constitucionalidade dessa política pública, né, que pautaram isso, inclusive na Constituinte de 88, né, o movimento negro pautou isso, as cotas na Constituinte de 88. Então, acho que quando a gente diz isso, que muitas pessoas lutaram, né, para que estivéssemos hoje uma nutricionista e uma advogada conversando, a gente está falando dessas pessoas, né, do movimento negro e também da nossa família. Então, acho que foi isso, assim, na universidade foi esse grande boom, né, de me reconhecer, inclusive, como uma mulher negra. Acho que, inclusive, Priscila, eu acho que é muito importante para mim também, né, você me chamar aqui e dizer, olha, uma personalidade negra que eu reconheço, né, porque eu acho que essa identidade, né, às vezes, em muitos casos, ela nos é negada, né? Sim, existe até um livro que se chama Tornar-se Negro, né?
que a autora fala justamente sobre isso, que na verdade essa identidade ela é muitas vezes negada, essa sensação de pertencimento ela é negada, né? E que a gente precisa buscar isso de alguma forma. Então acho que foi também nesse momento da universidade que eu me reconheci e que eu me olhei no espelho e caramba, me vejo como uma mulher negra. E agora? Né? Porque aí a gente precisa começar a dar conta de algumas coisas que a gente não tinha consciência antes, né? De que algumas coisas nos afetam, que sempre afetaram, né? Que o racismo existe, está aí, mas agora a gente vê o racismo, a gente se vê como um sujeito que é alvo desse racismo, né? Exatamente. Então, acho que foi esse momento também na universidade, ali no início, bem no primeiro semestre da graduação, né, em que eu comecei esse processo, né, e aí também, entrando aqui numa questão mais pessoal, também assumi o meu cabelo, né, e aí assumir o meu cabelo, começar esse processo, né, assumir o cabelo crespo, sendo uma profissional, uma pessoa que estava buscando uma formação em direito, né, como eu seria recebida, Com todo né? mundo dentro dos conformes e dentro dos alijamentos, Exatamente. das escovas. Exatamente. Hoje em dia, quando você pensa em juiz, quem é o sujeito que você visualiza, né? Quem é? Não é uma mulher negra, muitas vezes, né? Hoje em dia eu Exatamente. tenho referências de juízas negras, de juízes negros, mas quem era o sujeito que eu visualizava na minha cabeça? Isso eu falo de mim mesma, para além das pessoas, né? Então acho Exatamente. que também foi um processo de, às vezes, muitas vezes fui questionada sobre isso. Nossa, eu gostei das suas tranças, ou eu gostei do seu cabelo curto, mas será que ele combina com a sua profissão? E bom, eu tenho a responder para essas pessoas que vocês estão vendo hoje uma advogada que sim, usa tranças, então acho que combina perfeitamente com a minha profissão, né? Exatamente. Eu vou Então falar acho que que é ontem isso. eu vi, né, as tranças da minha convidada, eu falei, vou trançar meu cabelo em momento, né, para partilhar com ela, mas hoje meu dia foi super corrido, não tive esse tempo de me dedicar a mim hoje. Foi bem turbulento, mas já falei para elas, não, você tá maravilhosa. E já que você falou dessa questão do cabelo, né? A gente veio de um tempo para cá com essa questão da transição capilar, né? Das pessoas aceitando o cabelo negro, né? Das Sim. crianças aceitando, porque a gente tinha muito aquela coisa da própria criança pequena de cabelo crespo não aceitar, querer alisar. Era o Uhum. famoso Toim, né? Que fazia aquele alisamento, aquele relaxamento quando Isso. era criança. Eu E hoje em usei dia, não. muito. A coisa mais linda é você ver aquela criança com aquele black. O meu cabelo não fica, gente. Eu já tentei. Eu tentei bagunçar ele bastante aqui. Eu queria deixar ele bem grande. Mas não fica, porque a pessoa é misturada, né? O cabelo de pai e de mãe. Mas eu tentei trazer essa coisa porque eu acho lindo, eu acho maravilhoso. Né? Eu acho que a gente tem sim que mostrar essa representatividade. E isso que você falou Isso. é maravilhoso. Eu vou só reforçar a postagem que eu fiz ontem, né? Que foi exatamente isso, né? Que era um médico negro, e aí a senhorinha ficou emocionada ao saber que que ia ser atendida por um médico negro e levou o neto. Por quê? Porque para ela, uma referência, ela com 75 anos nunca tinha imaginado que veria um médico negro. E aí o neto Uhum. dela com 9 anos, que olhar ele já vai ter da sociedade? Ele vai Sim. olhar e falar assim, nossa, eu posso ser médico. E é isso que eu quero fazer Uhum. aqui. É isso que a Carol Exato. está fazendo aqui comigo hoje. A gente quer mostrar que sim, eu posso, eu consigo, né? We can, como dizia Barack Obama, né? Nós podemos. E é exatamente isso. A gente pode tudo que a gente quer. A oportunidade existe. Eu acho que a questão é exatamente a pessoa querer, né? Porque hoje eu vejo que existe muito mais oportunidade do que no meu tempo, por exemplo. Né? Quando eu era adolescente não existia jovem aprendiz. Hoje em dia eu vejo, né, essas oportunidades de você já dar uma responsabilidade. Ah, não é botar o adolescente para trabalhar, é mostrar responsabilidade, né? É mostrar o que é ter um horário, o que são 6 horinhas, então ele concilia com a escola, ele já ganha o próprio dinheiro. Então você começa a dar subsídio para né, para esse jovem, ele pensar aí num futuro, porque ele está vivendo aquele momento ali, né, ele está numa empresa, ele já começa a visualizar, nossa, eu posso fazer administração, eu posso fazer contabilidade, né? Ele Nesse começa a ter um sentido é olhar, eu muito posso fazer importante. direito, porque Sim, antes, é. né, às vezes ele vai pensar, teve uma pessoa aqui participando com a gente, que ela falou uma coisa também que me tocou muito, que aconteceu exatamente comigo. Ela falou que estudou no Pedro II porque um professor indicou que ela nunca pensaria, os pais não saberiam. E comigo aconteceu a mesma coisa. Então, quando eu estava no nono ano, né, eu ganhei uma bolsa de estudo para um curso técnico, para um cursinho, né, preparatório de curso técnico, porque fui uma das melhores alunas da escola. E aí, nesse curso técnico é que eu fui
saber o que que era escola técnica, porque para os meus pais, o que eles tinham que me garantir era educação. Então, eles me Uhum. colocaram na escola, eles me colocaram, né, eles iam me colocar no ensino médio, enfim. Mas por É. essa oportunidade que eu tive de fazer o cursinho, eu comecei a descobrir o que que era um Cefet, o que que era um Pedro II, Uhum. né? O que que era essa oportunidade. E aí eu me inscrevi para eletrônica também no Cefet, a louca, porque eu achei, como eu não conhecia nada, a gente ia para aquelas feiras, né, aprender, achei o máximo eletrônica, porque eu sou muito curiosa de saber mexer nas coisas. Me inscrevi para Uhum. eletrônica, fiz. Me inscrevi na época para o Pedro II e me inscrevi na FATEC para a área da saúde. Olha como já era meu, eu já tinha um pezinho na área da saúde, não tem jeito. Uhum. E aí eu ia ser normalista, eu ia fazer, né, estudando Julia Kubitschek ali no centro. Já tinha comprado tudo, minha mãe já tinha comprado o uniforme. Ela, coisa mais linda, aquele uniforme bonitinho. Eu não passei o Pedro II, que também usa sainha. Mas minha mãe, não, então você vai pro normalista, que é lindo, não sei o quê. E aí quando eu passei na FATEC, eu não pensei duas vezes. Eu falei, não, mãe, eu quero ir pra FATEC. Minha mãe ficou, não, mas filha, por quê, né? Vai fazer o normalista, tão bonitinho. E na verdade não, né? E aí eu me descobri, porque aí você precisa, às vezes, de uma porta aberta para você ir Uhum. descobrindo outras coisas, né? Então, assim, a minha Exatamente. família, por conta do conhecimento deles, eles, é o que eu tô falando, eles sempre incentivaram tanto a mim quanto ao meu irmão ao estudo. Mas eles não tinham obrigação nenhuma de saber todas essas oportunidades que o mundo Uhum. tinha para oferecer. E isso acontece em muitas famílias, né? Se você tem um pai e uma mãe que não tiveram um acesso à educação, à escola, como que eles vão indicar isso para os filhos? Como que eles vão indicar para o filho estudar numa escola técnica? Hoje em dia, não, isso está na televisão. A gente vê falar de FATEC, Cefet, a gente vê grandes institutos que fazem sorteio de bolsa, né? Então, assim, dentro quando a gente entra adentro esse meio, a gente vai ficando um pouco mais É informado das verdade. coisas e vai tendo mais acesso, né? Mas pode Sim, continuar, Carol, que eu exatamente. acabei que eu fui lembrando Exatamente. assim do que o pessoal está falando aqui. O pessoal falou da questão da UERJ, tem vários UERJianos aqui, ex-UERJianos, e a UERJ é uma mãe, né? Quem é UERJ nunca mais será, a UFRJ também. A UFRJ, ela, né, também tem muitas oportunidades, eu não conheço tanto, mas sei, a Uhum. Carol pode falar também de todas as oportunidades de curso também que dá, né? Eles têm aquele curso de língua estrangeira que oferece vários cursos, então assim, Sim, né, são duas grandes faculdades que a gente tem no Rio, públicas, que infelizmente estão muito sucateadas, né? A gente não tem uma valorização devida. uhum. E, né, vou até trazer um exemplo, né, não só falando de pública, né, a gente teve a Gama Filho, que faz 6 anos que fechou. E aí, toda vez que eu vejo a foto do estado que está aquela faculdade, eu fico pensando assim, gente, por que que não pegam aquele material, né, aquela biblioteca imensa, que a Gama Filho era uma das melhores faculdades do Rio, e não levam para essas faculdades públicas para se ter acesso a novos alunos? Aquilo vai se perder, né? E como que o poder público não faz isso? É Né? Como verdade. que não se mobiliza, né? Tá tendo até uma mobilização de ex-alunos para conseguir recuperar aquela biblioteca. A UERJ já se mobilizou a pegar, poder renovar os livros que foram destruídos. Mas, gente, é muito triste, né? Você olhar. Eu tive a Uhum. oportunidade na Gama Filho de fazer orientação vocacional na época. Eles tinham um serviço de SPA muito legal que fazia de forma gratuita. Então, também das minhas escolhas pela nutrição foi por meio disso. E aí é muito triste eu olhar hoje e ver, né, aquela instituição que, né, aquela massa falida ali, que não gerou mais Exatamente. nada, né? E aí isso é um retrato do que a Exatamente. gente vive, né? Infelizmente o Rio de Janeiro ele está com uma decadência política e a gente viu isso na saúde agora também, né? Que parece uma bola de neve, né? Quando você acha que vai melhorar, a coisa Pois explode é. e só parece que só piora. Então é muito complicado. Então quando a gente fala, né? Eu tô citando essas coisas porque assim é muita coisa. Eu falei com a Carol, né? Se a gente fazer a pauta de hoje já era muita coisa, né? A gente vai com certeza deixar assunto ainda para conversar em uma outra oportunidade, mas porque é muita coisa. E uma coisa tá ligada à outra, não tem jeito. Né? Então, como eu Uhum. estava falando antes, Sim. voltando a isso, né? A Karine reforçou ali. Hoje a informação realmente está maior. Né? As pessoas têm mais acesso, você tem cursos gratuitos dentro das comunidades, né? Dentro das favelas. Você tem Uhum. oportunidade para quem é de baixa renda para fazer cursos gratuitos. Você tem as próprias redes FATEC oferecendo curso pós-médio, então para a pessoa que já tem ensino médio poder estar fazendo o seu curso técnico e ter uma Sim. profissão, né? Você tem aí há uns anos uma valorização do ensino técnico. Então, assim, existe estímulo. Eu acho que as pessoas Uhum. precisam. E aí, se falta informação, a gente está aqui para dar também, É, para dizer que exatamente. existe, né? Para falar um pouquinho do que a gente teve oportunidade e de tanto, porque hoje é muito mais, gente. Hoje tem muito mais coisa disponível e as pessoas têm que buscar, sim, essas oportunidades para a gente também, porque é muito fácil a gente falar que não teve oportunidade. Hoje a oportunidade existe, sim. Eu acho que as pessoas Uhum. precisam também se mexer um pouco mais, se mobilizar,
né, buscar essas oportunidades, porque nem tudo chega de bandeja. Às vezes uma coisa ou outra até chega, É, mas a maioria das coisas a gente precisa correr um pouco atrás, né? pois é, Priscila. E assim, eu acho que mais do que essa questão sobre oportunidades também, eu acho que a gente vive num momento, também a gente tem que pensar e agir, né, de acordo assim, e exercer a nossa cidadania pensando que nenhum direito é dado, né? Assim, a gente precisa conquistar os direitos e manter, né, esses direitos, assim. Então, acho que a gente precisa se preocupar muito nesse momento, assim, e não retroceder, né? Em alguns Exatamente. aspectos, assim, como no aspecto da educação, como no aspecto da saúde, né? E eu acho que foi isso, assim, só completando o que eu estava dizendo inicialmente, depois da graduação eu ingressei na Emerge, e aí depois já tinha passado na OAB no início do ano, né, em 2018, antes de terminar a graduação, mas aí depois eu entrei na Emerge e aí peguei a carteira no segundo semestre ali, depois de terminar a graduação. Então foi isso, assim. Até a Emerge eu não sabia da existência da Emerge quando eu fiz, quando eu comecei o curso, né? Eu fiquei sabendo na universidade, então acho que casa muito com o que você está falando, né? Sobre essa necessidade de realmente a gente precisa às vezes de uma porta, né, para ter acesso a tantas outras, Sim, né? Eu com acho que é certeza. muito sobre isso, realmente, assim. E só queria deixar registrado mesmo isso, assim, que eu acho que hoje em dia a gente sim tem mais oportunidade, eu acho que isso é inegável, justamente por conta daquilo que eu falei, existem pessoas que lutaram por isso, né? Que exerceram a sua cidadania, que foram além, né? Que brigaram nas instituições para que hoje a gente tivesse mais oportunidades, né? Nos três poderes, no judiciário, no legislativo e executivo, né? Compreendendo que a gente precisava, né, conquistar os espaços e tudo mais, né? Então acho que só ressaltar essas duas coisas. Eu acho que existe uma luta por direitos que é constante, né? A gente precisa brigar muito, a gente precisa sempre estar atento a novas atualizações, né? Desse racismo, classismo, né? De tantas outras coisas, tantas opressões que existem, para que esses direitos estejam sempre sendo garantidos, né? E que não haja o sucateamento da educação pública, da saúde pública, né? E de tantas outras áreas, assim. Eu acho que é isso que eu queria deixar aqui nesse momento inicial para as pessoas, assim. Não, com certeza, foi ótimo. Como a gente entrou nessa questão das cotas, né? Muitos cotistas ali se levantaram a mão, falaram, fui cotista também da UERJ. A UERJ acaba sendo o berço, né? Ela foi uma das pioneiras nessa questão da cota. Hoje em dia, a UFRJ, todas as públicas do Rio de Janeiro já trabalham com esse sistema de cotas. E aí, esse ano, a gente teve, né, antes do ex-ministro da Educação, né? Porque a gente nem sabe mais, né? O Entraub, antes dele sair, ele Uhum, assina, né, ele interrompe, né, no caso, as cotas para pós-graduação, né? Porque a gente sabe que hoje no Brasil a gente tem tantas cotas para entrar na graduação, a gente tem cotas em concursos públicos, né? Não só para negros, também indígenas, né? Essas são as principais, mas na UERJ, né? Até a Tamara apresentou ali, além da cota para negros, a gente tem a cota para estudante de escola pública, né? E mesmo uhum, negros e estudantes de escola pública, você precisa ter uma renda, né, mínima ali que é estabelecida, porque nem todo negro, né, vai ser um negro pobre, gente. Isso é uma realidade também, né? Então você uhum. precisa fazer uma peneira, porque senão você tira a oportunidade de outras pessoas. E existem as fraudes, a Carol falou muito bem, a gente pode entrar nisso também. E aí a gente teve então esse retrocesso, né, onde foi essa anulação aí dessas cotas. Então, e também foi falado aqui a questão que antigamente era uma vergonha, né? Hoje a gente está falando aqui livremente sobre essa questão de cota, Uhum. mas antes você, né? Eu lembro que apareceu na televisão, né? Os cotistas sendo apedrejados, dizendo que o ensino ia reduzir a qualidade do ensino pela entrada do aluno cotista, porque era um aluno, né, que sabia menos. Então, assim, como é que você vê isso, né? Hoje eu acho que a gente tem um reflexo muito melhor, a gente se orgulha aqui de dizer que foi cotista, que teve essa Uhum. oportunidade, que as cotas existem, e ao mesmo tempo a gente vê isso, né? As cotas aí das pós-graduações serem retiradas, ou seja, um direito que já era garantido ser retroceder. Como é que você vê isso, Uhum. Carol, assim, né? Nessa realidade que a gente está vivendo? Eu acho que nada é por acaso, né? A partir do momento que você enxerga, existe um plano, né? E aí eu acho que, gente, eu queria, assim, ressaltar que todo discurso ele é ideológico, em alguma medida, né? Eu acho que a gente não pode cair nesse mito da imparcialidade que não existe, né? A gente tem que buscar ela como modelo, mas assim, né, para poder ter acesso
diversas visões de mundo e tudo mais, e também ter mais consciência do problema de uma forma global, mas todo o discurso ele acaba sendo um pouco ideológico. E assim, eu acho que a gente vive um momento em que, de fato, há o sucateamento da educação, e na verdade não é de agora, né? Não é desse governo. Acho que a educação no Brasil ela sempre foi de alguma forma desvalorizada, né? Nunca houve assim, de forma assim responsável, sabe? Um discurso que, para além do acesso, promovesse de fato a educação, entendeu? E acho que de qual educação que eu tô falando? Acho que é uma educação crítica também, né? Acho que é essa que resolve os nossos problemas, né? Eu acho que é essa que dá conta. Quando os jovens negros entram nas universidades, aí para retomar uma coisa que você falou, né? E o discurso inicial era de que, na verdade, a educação ia ser desvalorizada ou a qualidade do ensino ia ser, de alguma forma, reduzida, né? E percebe-se que, na verdade, não foi isso que aconteceu, né? Justamente porque esses jovens vão entrar na universidade, tem uma vivência específica, e a gente está falando de universidade. Eu ouvi uma vez numa palestra de uma, enfim, professora militante, etc., Helena Teodoro, e ela falou uma coisa que eu acho que clareou muitas coisas na minha cabeça. Ela disse: a universidade é um lugar onde são pensados modos de se viver, né? Então, são jovens negros que entram na universidade para expor as suas vivências, para pensar as resoluções para os problemas sociais, de saúde, de educação, filosóficos, entendeu? A partir de uma outra experiência, né, que vem para somar na educação, né, nas universidades, nas escolas, inclusive porque escolas também têm políticas de cotas, né? E aí, na verdade, percebe-se que não foi bem isso o que aconteceu. Que, na verdade, agora a gente tem um problema que é justamente esses jovens potentes, né, se formando, né, conseguindo pensar ali os seus problemas e qualificar o discurso, qualificar os debates, né? Eu acho que essa é a importância. E aí percebe-se essa medida que foi, na verdade, uma medida simbólica, né? O que aconteceu ali é que havia uma portaria do Ministério da Educação que previa as políticas de cotas nas pós-graduações, né, das universidades, e aí o ministro ele revogou essa portaria. E a lei de cotas sobre o ensino, né, não aquela sobre concursos públicos, ela prevê que as universidades, para além do acesso aos cursos de graduação, elas podem decretar outras medidas, né, que julgarem pertinentes para promover essa pluralização. E aí, acho que as cotas nas pós-graduações, elas entrariam ali, né? Então, acho que não há prejuízo de que elas sejam mantidas. Porém, eu acho que é uma medida simbólica, e eu acho que aí fica muito mais a critério da universidade. E aí que está o problema. Quando existe uma portaria do Ministério da Educação que vem e impõe essa medida, né, que universaliza essa medida para todo o Brasil, eu acho que aí a política ganha muito mais força, entendeu? Acho que à medida que o ex-ministro da Educação, Nem sabe mais. pois é. Agora eu acho que enfim, o antepenúltimo. Eu acho também. Mas, enfim, ele vem e revoga essa portaria. É uma medida política, é um recado, né? E também é uma medida ali efetiva de enfraquecimento da política de cotas nas pós-graduações. E aí eu acho que a gente entra também em outra discussão que é muito importante, que foi uma discussão que foi muito colocada, assim, com relação à lei de cotas nos concursos públicos. As pessoas diziam: mas precisa realmente de cotas nos concursos públicos? Já existem as cotas, né? Por meio de lei ali, a obrigatoriedade de cotas nos cursos de graduação, né? Será que aí não estaríamos promovendo uma desequiparação, um racismo reverso, né? Eu diria que não. E respondo com dados, inclusive, por exemplo, de pesquisas do CNJ, né? Que analisam, por exemplo, a representação de pessoas negras no judiciário, né? Ou se a gente pegar em nutrição, sabe? São diversas áreas que ainda demonstram um déficit de representatividade. Justamente por isso, acho que as pessoas precisam entender que, as cotas, elas são medidas que demandam um certo tempo para que a gente veja resultado, e por isso elas devem
atravessar os governos, né? Acho que precisa ser um plano assim do Estado e não uma questão simplesmente governamental, entendeu? Então acho que as pessoas precisam entender isso. As cotas elas precisam de um tempo para serem implementadas e além disso, né? A gente vê que tem muita evasão nas universidades, né? Nos cursos de graduação. Também existem muitas dificuldades materiais que, apesar de pessoas graduadas já serem graduadas, elas enfrentam, né? Então, sim, é necessário que exista cotas nos concursos públicos e também nas pós-graduações, porque a gente vê que, eu não sei quanto. Carol, deu uma travadinha. Foi a Carol que travou eu, gente. Dei uma. Vocês me escutam? Oi, voltou. Ah, tá. Então foi aqui mesmo, voltou. Pois é, e aí eu acho que é isso, assim, acho que precisa, assim, né, das cotas, acho que a gente precisa entender isso, que precisa ser um plano, né, uma política que ultrapasse governos, né, porque senão a gente nunca vai ver resultado. Olha, as pessoas Você falando colocou meu Carol, nome. cara. Tô aqui, É gente, porque eu fiquei voltei. assim, quem caiu? Eu ou a Carol? Aí eles estão, Carol, Carol. Ah, Mas voltamos, entendi. voltamos. Então acho que é isso, assim, respondendo a sua pergunta, acho que é um recado, foi um recado, sim, né, Sim. e eu acho É, que não, o pessoal foi também. enquanto você estava falando, o pessoal foi colocando ali, né? Exatamente. Isso pode levar a um caminho, um retrocesso até nas próprias graduações, onde esse direito já é Uhum, concedido, né? Da gente começar a perder isso. Realmente, o que você falou, super concordo. Eles acham que é como se você. Assim, ainda existem as pessoas contra as cotas, né? Não é porque elas existem que já é um direito, assim, garantido que todos aceitam, não. As pessoas ainda veem com olhos tortos, ainda tem aquele. É como se você fosse dar lugar ao suburbano, né? Aquele menor uhum, para estar junto com o meu filho. A gente ouve esse tipo de, uhum, né, de mentalidade. E é uma dívida histórica que nunca vai ser paga, né? A gente, né, sempre conversa assim, nas rodas de amigos que assim as cotas, né, elas começam e elas englobam a baixa renda, porque a gente sabe que a disparidade econômica no Brasil é muito forte, mas mais do que isso, a questão negra é a questão de ter sido toda a dívida histórica do Brasil, né, a nível por conta da escravidão, que foi muito forte, assolou a população, né, que mesmo que a Lei Áurea parece que foi o estopim da escravidão, né, na verdade, porque você deixou o negro uhum, livre, mas não deu direito para o negro. Então, aí que o negro precisa ser escravizado até ter, né, o seu lugar. E aí, hoje em dia, a gente olhar exatamente o que você falou. Se a gente for comparar dentro das principais áreas, dentro das chefias, você ainda tem uma disparidade que vai ser sempre muito grande. Você ainda vai ter um olhar sim, diferenciado se o negro está no poder. E você ainda tem aquela situação, né, de falar que o negro é metido, que o negro quer aparecer, uhum, né? E aí, principalmente pensando nessa questão estética, né? Como você falou, imagina, né, chegar uma juíza lá com seu black armado, e aí como as pessoas vão ver isso, né? Imagina chegar aí com as suas tranças, enfim, né? A gente já teve aquela discussão também uma vez dos turbantes, né? Que é uma, né? Que tem uma questão histórica, né, muito forte, cultural, e aí que as pessoas estavam todo mundo usando turbante, né, virou uma modinha. Então que a gente tem que tomar um pouco de cuidado também com respeito a essas coisas, porque mais do que uma questão estética, a gente sabe todo o cunho uhum, cultural que tem em cima disso, né, sim, da própria trança, do nagô, enfim, de todos, né, exatamente. os penteados que são utilizados. Enfim, eu tô aqui olhando a hora porque a gente vai se empolgando, né? E aí eu vou Verdade, trazer já dois, estamos. eu vou Ah, meu trazer Deus, dois assuntos assim. Esquece nossa pauta, Carol. A gente vai já levando aqui. esqueci. Tudo bem. Fica tranquila, que a Carol fica nervosa pra obedecer a O pauta. horário, Então, então assim, só, né, pra gente já ir caminhando pro nosso final, infelizmente, mas já fica o convite, Carol, para depois a gente talvez trazer um assunto mais específico e poder debater mais sobre Uhum, ele, porque todos os assuntos geram muita conversa. sim, E aí a gente teve, né? A gente está vivendo esse momento de pandemia, enfim. E aí a gente teve algumas situações, uma delas bem emblemática, que acabou fazendo uma comoção, né, a nível mundial, que foi a do George Floyd, né? Aquela morte, enfim, né? E por ser uma sim, pessoa negra, e aí a gente teve muito movimento negro, né? Até mesmo aqui no Brasil, muita gente, sendo que aquilo ali foi né, uma coisa que teve essa comoção, mas que a gente vê todos os dias, se a gente for levantar aí dados estatísticos no Brasil de quantos negros morrem
né, de quantos negros aí dessas balas perdidas todas, e hoje em dia, infelizmente, até crianças, a gente está com uma, né, com uma taxa muito alta. Então, assim, é meio complicado, assim, como ser negro num país que a maior parte da população é negra e que o racismo é tão natural, assim, tá embutido, né, na sociedade. Uhum. Né, isso que eu falei agora, né, dessa coisa. Eu sempre tive, né, uma coisa que minha mãe sempre falava. Ah, chegou uma pergunta para você, Carol, vou te fazer também. Uma coisa que minha mãe sempre falava é que, assim, que a gente tem que estar sempre bem arrumada para a gente nunca ser olhada por baixo. Né? Isso é uma coisa que eu levo para mim na vida. Né? Então, na Uhum. faculdade, você buscar sempre. E aí não é uma questão de você ser menor, é porque, infelizmente, as pessoas te olham com inferioridade. Então, se você ainda se portar, né? Às vezes, eu converso muito com meu marido a questão assim: você vê uma fila de um posto de saúde. Como as pessoas se arrumam, né? Você vê uma fila de escola, como que aquela mãe vai levar o filho? Então, assim, a forma como você se porta também é a forma como vão te receber naquele lugar. Sim. Então, isso também tem muito um aspecto, né? E Uhum. aí, então, essa questão né, de a gente ver essa questão dessa realidade, né, desse olhar, que aí se o negro está muito arrumado, ele quer aparecer, e a gente Uhum. precisa estar sempre bem posto para ser respeitado. Então, a gente vive esse Sim. paradigma, né? Uhum. E aí, né, também englobando essa situação da pandemia, a gente teve essa situação, né, como eu falei no início, das pessoas que se encontram, né, sem poder trabalhar por conta que eram empreendedores. A gente tem essa questão dos auxílios todos, né, que estão sendo distribuídos, a questão das escolas. Então, assim, é muita necessidade a gente ver, mais do que a questão racial, é a questão econômica. Né? Mais do que a questão de cor da pele, a gente tem, sim, que a maioria dos negros, né, tem um nível socioeconômico menor, mas a gente vai ter muitos brancos também, enfim. E se a gente for falar de economia, a gente vai. Isso assola a Uhum. população como um todo, porque a gente vive uma distribuição de renda que é totalmente discrepante, né? E aí, Exatamente. assolado a isso, a gente ainda vê essas situações de roubo, onde um hospital podia ter 10 hospitais de campanha funcionando, você tem dois com um roubo com preço de 20. Então, Uhum. assim, como exercer o direito numa sociedade como essa, né? Que você vê tanta coisa indo esquerda, né? Tanta coisa errada. E aí, né, principalmente você que trabalha com direito do consumidor, né, que trabalha com esse olhar, né, da valorização do direito, da pessoa saber o seu Uhum. direito também, desse direito à informação também, né? Eu queria que você falasse um Uhum. pouco sobre isso. E aí o Anderson te fez uma pergunta assim, se você, como advogada negra, já enfrentou algum preconceito, tipo de cliente não querer seu trabalho por você ser negra, tá? Então eu te deixo aí essas indagações todas que eu fiz e mais essa pergunta que foi feita para você. Para 10 minutos, tá bom, vamos lá. Comente sobre isso. Vou comentar. Respondendo, foi o Anderson que perguntou? Isso. Então, na verdade, eu tive algumas situações, assim, eu enfrentei algumas situações de racismo, esse racismo individual, né? De prática ali, de xingamento, ou então algum olhar, algum comentário. Na época da graduação, e até hoje eu tenho, né? As pessoas sempre achavam que eu era. Acham às vezes que eu sou estagiária, ou que eu sou alguém que não tá ali para despachar com o juiz, ou alguém que não está ali para como advogada nesse lugar, né? Ah, quem é você? É estagiária? Não, eu sou advogada, entendeu? E sobre essa questão dos clientes, como advogada, eu não enfrento esse problema porque eu me coloco, né? E já me vejo muito confortável diante dos movimentos de advogados que são mais velhos, né? Que fizeram esse movimento de se assumir como advogados negros, né? De pautar racismo. Então, sempre me coloquei nessa posição. Inclusive, tenho um Instagram onde eu falo sobre isso, né? Onde eu estou fazendo uma live sobre isso. Então, os meus clientes, eles já estão cientes, entendeu? De que sou uma mulher negra que usa trança, de que sou uma mulher negra que às vezes vai despachar de black, vou dar uma escondidinha ali, outra aqui, porque às vezes a gente precisa fazer isso, infelizmente, né? Inclusive, a advogada ali que nessa estrutura do direito ainda ocupa uma posição, às vezes, que é subvalorizada, né, nessa cadeia onde tem juízes, promotores, defensores, a gente é um pouco desvalorizado, inclusive o advogado que atua, que trabalha para si mesmo, né, que é o advogado individual, que não trabalha no escritório, também tem isso, e os que trabalham no escritório também encontram algumas dificuldades, né, e são subvalorizados em relação aos seus pares ali, que são brancos, então tem muitas dessas situações realmente e geralmente eu me vejo muito nesse lugar, né? As pessoas olham assim e me veem muito arrumada, né? Porque quando é isso, eu acho que a gente tem que, eu acho que a gente enfrenta uma situação, às vezes, situações em que a gente precisa se arrumar mais,
né? Porque as pessoas precisam nos ver nessa posição, elas não nos enxergam nessa posição. E às vezes, quando a gente se arruma mais, elas também não enxergam, né? E aí é muito Ainda assim, complicado isso, porque a gente percebe realmente que é atrelado à cor da pele, que é atrelado ao fenótipo, né? E eu acho que o estereótipo do negro metido eu já ouvi muitas vezes, né? De pessoas próximas, inclusive, né? E eu acho que as pessoas nem se dão conta do quão problemático é isso, né? Quer dizer, você não tem empatia por aquela pessoa e você ainda se acha no direito de apontar o dedo para ela, né? Quer dizer, o negro, ele é confiante, ele é metido mesmo ou ele é só confiante e você não está acostumada com isso, né? E aí hoje eu acho que eu me arrumo quando eu quero, quando eu não quero, eu não me arrumo também muito. No caso da minha profissão, eu sempre exatamente. tenho que me arrumar, mas às vezes a gente dá uma valorizada um pouco mais, né? E aí tem dia que eu não Verdade. faço isso, e tem dias que eu faço, né? Então acho que é isso. Você falou sobre o cabelo, eu acho que a questão do cabelo é muito representativa, né? Também eu acho que a pessoa ela tem que se sentir confortável do jeito que ela quiser. E eu acho que opção, às vezes, é uma coisa que nos é negada. Né? A gente está falando sobre isso, que a gente quer optar, a gente quer se sentir confortável do jeito que a gente se sentir confortável, sem que ninguém nos aponte o dedo, sem que ninguém diga que a gente é metido ou não, né? Então, acho que respondendo a pergunta do Anderson e respondendo essa provocação aí nesse sentido, acho que é isso. E sobre, eu não sei se você perguntou da minha perspectiva ou de uma visão mais estrutural, né? Sobre essa questão do exercer os direitos, né? Dentro de uma sociedade que é tão desigual, que é tão racista, né? Que é tão machista, né? E tudo mais. Ainda ia Eu falar acho, sobre isso, né? Mais do que ser negro, é ainda ser mulher negra, né? Que é uma minoria exatamente. ainda também em luta sempre, né? Com certeza. Exatamente. Eu acho que e sobre essa coisa de ser mulher, né? Então eu falo mais baixinho, né? Às vezes eu sou um pouco mais explosiva, mas eu falo um pouco mais baixinho. Então eu quero ser ouvida desse jeito baixinho que eu falo. Eu não quero agir de uma forma um pouco mais impositiva, né? Um pouco mais agressiva para ser ouvida, né? Então acho que é isso. A gente quer se sentir confortável do jeito que a gente é, né? De acordo com a nossa subjetividade. E a gente quer que a nossa identidade ela seja valorizada como tantas outras identidades. E sobre exercer o direito, ou enfim, a dificuldade de promoção de direitos dentro de uma sociedade racista, eu acho que é difícil, né? A gente tem algumas políticas públicas aí e algumas leis também nesse sentido de promoção de racismo. A gente tem também o crime do racismo, a gente tem tantas outras leis que agora levam em consideração, né, que existe, estamos numa sociedade desigual em termos de raça. Mas eu acho que eu fico com o que eu já falei aqui, dentro do tempo que a gente tem, de que existem muitas conquistas, ainda existe muita falta de oportunidade, apesar de existirem mais oportunidades, né? A gente está falando Sim, sim, aqui, eu estou ainda não falando esgota, né, o problema. exatamente, eu estou falando aqui da minha casa, que é sim na periferia do Rio de Janeiro, mas enfim, eu não sou uma mulher do campo negra, né? Eu não sou uma pessoa que, enfim, não tem dinheiro para pagar a conta de luz, por exemplo. Como essa pessoa vai estudar, né? Então, eu acho que é muito difícil, é muito difícil porque a gente vive ainda num país onde existe muita miséria, né? E aí a miséria, enfim, essa questão de raça e classe, ela é uma questão que anda junta no nosso país, né? Sim. Negros que estão numa posição privilegiada em termos de classe, né, eles ainda enfrentam preconceito e talvez eles sejam, inclusive as pessoas que talvez percebam isso de maneira mais nítida, né? Mas como assim? Eu tenho dinheiro, né? Então eu sou, por exemplo, uma advogada bem-sucedida, mas eu ainda enfrento o preconceito, por quê? E aí vou encontrar na cor uma explicação para isso, né? Então acho que é isso, Exatamente. a gente tem muitas dificuldades, existem muitos avanços, né? Acho que a gente precisa se reunir, acho que esse movimento aqui que você faz é muito representativo do que eu acredito, né? De olhar para as pessoas que estão próximas a mim, de me reconhecer, de ver, como eu ouvi ontem no debate, modelos vivos, né? E encontrar referência, né? Para seguir nessa jornada. E eu acho que a minha vida sempre foi pautada muito nisso, ainda que inconscientemente, né? Ainda que não me reconhecesse como uma menina negra ou enfim, tivesse muitos problemas relacionados a essa afirmação nesse sentido, acho que eu sempre tive pessoas próximas a mim que de alguma forma me fizeram sentir que eu podia ir além, né? E hoje ainda me deparo muito com essas pessoas que olham para mim e dizem você pode ir além, e é aí que eu sigo, né? Então acho que eu queria Sim. deixar essa resposta aqui. Não sei se eu respondi. Acho que é isso, assim, para o tempo que a gente tem. Eu queria muito te Não, agora agradecer, tá. Priscila.
Obrigada, meu amor. Eu que te agradeço também. demais Nosso tempo tá pela. muito, a gente vai cair real. Quero agradecer muito a quem ficou. A Gabriele trouxe a situação dela, que é do autismo, que também sofre muito preconceito. Então, assim, é uma outra minoria. Então, toda diferença tem preconceito. Mas, ó, um beijão, Carol. Um beijo pra todo mundo que ficou com a Um gente. beijo. E